Segundo dados do IBGE, quase 4 em cada 10 jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio. Dentre eles, 65% já estão fora da escola e 55% pararam de estudar ainda no ensino fundamental. Qual a raiz desse tipo de problema do ensino médio? Não seria a escola interessante para esses jovens? É possível resolver problemas dessa natureza apenas trocando o formato do ensino médio ou então o seu modelo, como propõe a reforma do governo Temer? Permitir que o aluno escolha aquilo que ele quer estudar no ensino médio é a saída? Tá curioso ou curiosa para saber mais sobre isso? Então fica aí que estas e outras questões nós vamos discutir agora no Dialetizando. Fala pessoal, professor John Matheus aqui, e hoje nós vamos discutir a tão famosa e tão falada reforma do ensino médio de Temer. Antes de assistir esse vídeo, já vai lá, se não for inscrito, se inscreve no canal, não esquece de dar o like, não deixa para o final, compartilhe o vídeo com os amigos e dê a sua sugestão, faça o seu comentário, faça suas críticas. O importante é que vocês interajam com o canal. Após o impeachment da presidente Dilma, Michel Temer assume o posto de chefe maior da República no Brasil. Temer apresentou inúmeras reformas a serem aprovadas, dentre elas a PEC do teto dos gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista e dentre elas a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio foi aprovada como medida provisória 746 no ano de 2016, aprovada na Câmara e no Senado e depois sancionada pelo presidente como Lei 13.415/2017. Você também pode verificar que esta medida teve uma ampla rejeição popular em consulta pública realizada no ano de 2016. Em linhas gerais, a ideia que atravessa todo o projeto de lei é uma crença pedagógica na ideia da flexibilização. Essa estratégia ela busca se materializar em 4 dimensões. Ampliação da carga horária, que passará de um mínimo de 800 horas para um mínimo de 1.000 horas em 5 anos e posteriormente 1.400 horas. Esse é o artigo 1 da nova lei do ensino médio, que altera o artigo 24 da LDB. Uma segunda flexibilização, e talvez a mais importante, é a flexibilização na estrutura curricular. Essa propõe que o estudante possa escolher, em um determinado momento do ensino médio, itinerários formativos, para ocupar uma parte da carga horária do ensino médio. Os itinerários formativos são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnico-profissional. Esses itinerários que estão no artigo 3 da nova lei cria um novo artigo, o 35A, na LDB, que é justamente o artigo que anexa a discussão curricular proposta na LDB à nossa Base Nacional Curricular Comum, ou a BNCC, como é conhecida. Caso queira um vídeo específico sobre a BNC, deixa aqui o seu comentário. O terceiro ponto da flexibilização é aquela que permite que profissionais que não são professores, que não são formados em licenciaturas, possam dar aulas nessas escolas com base na estratégia do notório saber. Essa determinação ela altera todo o artigo 61 da LDB, um dos mais importantes para a carreira docente, porque ela relativiza as especificidades principais da docência, tornando a carreira docente suscetível a toda forma de desvalorização e precarização. Por último, a última dimensão da flexibilização está relacionada ao itinerário formativo 5º, que é o da educação técnica profissional. Esta permite que esse itinerário possa ser oferecido pelo setor privado, caso as escolas não tenham condições de dar essa oferta. Como podemos constatar, a ideia central da proposta gira em torno do mecanismo da flexibilização como elemento de modernização do modelo escolar. Essa tese tem um forte apelo ideológico liberal que está assentado na ideia de que são os interesses individuais que regem a natureza humana. Dessa forma, assim como a sociedade livre e aberta de mercado, sem a mediação do Estado,
resolveriam praticamente ou a maioria de todos os problemas da sociedade, uma escola em que o aluno pudesse escolher o que ele quer estudar seria mais atrativa, porque justamente desenvolveria no aluno sua alma empreendedora, seu protagonismo juvenil, seu projeto de vida, chavões bastante utilizados na linguagem de mercado. Estes pressupostos foram amplamente utilizados para justificar a proposta pelos principais formuladores do projeto em diversas entrevistas concedidas. No entanto, assim como é apenas um mito, a crença liberal de que é possível uma sociedade mais harmonizada, regida pelos interesses individuais e regulada naturalmente pela livre mão do mercado, a reforma do ensino médio proposta por Temer também é uma farsa por 3 razões. Seu compromisso central é com o sistema financeiro e não com a educação. Esse compromisso ele se dá em 2 direções, tornando a escola mais barata para que se possa dar melhores condições de acumulação aos setores rentistas da sociedade. Mas, John, como é que isso ocorre? Desde a década de 70, o capitalismo vem passando por uma crise estrutural. Essa crise ela se arrasta por toda a década de 90 e teve seu golpe mais firme em 2008, com a crise do mercado imobiliário, chamada de crise subprime nos Estados Unidos. Essa crise, nada mais, nada menos que culminou com a quebra de um dos principais bancos do sistema financeiro norte-americano e mundial, que é a Lehman Brothers. A característica principal dessa crise estrutural, no atual momento, é, de um lado, a monopolização e financiarização da riqueza que é produzida globalmente, e de outro, o aumento da pobreza. Para se ter uma ideia, os grandes capitalistas do setor financeiro, que representam 1% da população mundial, atualmente concentram 99% da riqueza que é produzida. Dentre eles estão a JP Morgan dos Estados Unidos, o Banco da China, a Apple dos Estados Unidos, ExxonMobil dos Estados Unidos, Toyota Motor do Japão, dentre outros. No contexto de crise e de estagnação econômica, uma das principais atividades de acumulação e de aumento da taxa de lucro dessas corporações é justamente o assalto ao fundo público dos países. Países esses que têm como característica central uma dependência e uma subordinação ao sistema financeiro, como é o caso do Brasil. Estes são transformados em verdadeiras plataformas de valorização desse mercado financeiro internacional. No caso do Brasil, esse assalto por dentro do rentismo ocorre encoberto pelo chamado Sistema da Dívida Pública Brasileiro. Esta é financiada por credores externos e internos que recebem em contrapartida juros altíssimos como forma de remuneração. De maneira simplificada, funciona da seguinte maneira: uma grande empresa privada brasileira anuncia que não pode mais quitar determinada dívida. Essa dívida é contraída pelo Estado e transformada em dívida podre. Depois, uma parte dessa dívida é leiloada no mercado financeiro a juros exorbitantes de retorno para os credores, que nunca são amortizadas ou pagas, crescem a cada ano e comprometem grande parte do orçamento do Estado brasileiro. No site da Auditoria Cidadã da Dívida, você vai encontrar a seguinte imagem, que ilustra como é que está concentrado e organizado o orçamento brasileiro. Essa partezinha aqui amarela é justamente a que corresponde ao quanto do orçamento brasileiro é pago em amortização e juros da dívida, ou seja, quase 40% de todo o orçamento. Só em 2017, o Brasil pagou quase R$1 trilhão em juros e amortização dos juros da dívida pública. Para encobrir essa lógica, entram em cena diversas narrativas ideológicas sustentadas pela mídia dominante, pelo judiciário e pelo setor legislativo, ajudados por movimentos como o MBL, como o Vem Pra Rua ou como Revoltados Online, de que o Estado está quebrado e que, portanto, é necessário realizar cortes no gasto social. É justamente nesse cenário que surge a reforma do ensino médio. Este é o reflexo desse enxugamento da máquina pública, ainda mais quando no governo Temer foi colocada a DRU, ou seja, desvinculação das receitas da União, que autorizou o governo federal a investir 30% a menos em educação, o que na prática reduzirá a aplicação dos 18%
previstos na Constituição Federal de 88. Esse enxugamento de gasto na escola e no caso do ensino médio, na proposta da reforma, é feito de duas maneiras. Primeiro, no currículo escolar, fazendo uma espécie de asepsia, de limpeza, de garimpagem nas disciplinas. Isso permite que, na ausência de alguns professores para determinadas áreas, como é o quadro atual brasileiro, os sistemas estaduais de ensino poderão não optar por aqueles itinerários que justamente há uma carência maior de professores. Já na estratégia da flexibilização do notório saber, que tem como fundamento principal a não exigência de formação docente específica, permite que, num quadro de carência de profissionais docentes, outros profissionais possam exercer essa tarefa na escola. Além dos custos, isso também permite um maior controle sobre a força de trabalho docente. Primeiro, porque esses profissionais não possuem, em sua maioria, nenhum vínculo político, jurídico ou ideológico com as lutas e com a carreira docente. Isso permite, por exemplo, que eles aceitem qualquer tipo de negociata sem fazer greve. Uma vez que, como são narrados por esses inúmeros profissionais, eles estariam na escola apenas complementando a sua jornada, ou seja, fazendo uma espécie de bico. Na prática, o notório saber é um mecanismo de desvalorização da força de trabalho docente, alinhado então com as novas tendências do mercado de trabalho flexível, ou seja, desregulamentado, submisso, informal, com baixa remuneração. Vamos agora ao ponto 2. Esconde os verdadeiros problemas e suas causas no ensino médio. O diagnóstico que é feito para justificar essa flexibilização como um elemento de modernização da escola é que o ensino médio é falido, fracassado, com professores desmotivados, com uma estrutura curricular burocrática, arcaica, inchada, cheia de disciplinas, que vai se tornando uma espécie de senso comum. A referência vem sendo o ranking do PISA, índice que avalia o desempenho do ensino médio, no qual, numa lista de 40 países, o Brasil vem ocupando as últimas posições. No entanto, se basear apenas em critérios de desempenho, penaliza apenas o modelo em si mesmo e deixa de fora inúmeras outras determinações que, quando mostradas, nos permitem afirmar que esse diagnóstico ele é equivocado. Primeiro, é importante dizer que os gastos com educação no Brasil não ultrapassam os 5% do PIB, quando a média dos países da OCDE é de 5,5%. Um outro ponto fundamental que influencia a qualidade do ensino médio são as condições de trabalho docente, algo que a reforma do ensino médio não coloca no seu diagnóstico. Segundo dados do INEP e do IBGE, entre 2004 e 2014, os professores brasileiros recebem entre 18% e 39% a menos que profissionais de outras carreiras com a mesma formação, trabalhando a mesma jornada. Deixar de fora as questões que envolvem financiamento e as condições de trabalho docente é um grande equívoco nesse diagnóstico. Um exemplo disso é que, na mesma avaliação do PISA, só que do ano de 2016, com mais países, o Brasil ficou em 63º lugar, num total de 72 países avaliados. Isso no conjunto de todas as escolas do ensino médio no Brasil. Mas, se a gente isola apenas a avaliação dos institutos federais, que possuem melhor financiamento e melhores condições de trabalho docente, o Brasil subiria para a 11ª colocação nesse ranking. Inclusive, os institutos federais tiveram melhor desempenho que as escolas privadas, como mostra essa tabela, nas 3 dimensões avaliadas: matemática, leitura e ciências. O que desmistifica a ideia de que o ensino privado é sempre melhor do que o público. Uma pergunta que fica, então, é: o ensino público é ruim ou ele é desvalorizado, mal remunerado, precarizado e sucateado? Por último, a proposta ela não cumpre o que promete. A ideia da flexibilização ela faz basicamente 3 promessas. A primeira é tornar a escola mais agradável, mexendo apenas no modelo e na estrutura curricular. Como a gente viu na discussão anterior, isso é impossível sem mexer nas estruturas de financiamento, nas estruturas das condições de trabalho docente e em estruturas próprias do sistema capitalista. Segundo dados do Censo Escolar de 2014, 44% das escolas de ensino médio não têm biblioteca,
56% não tem laboratório, 10% não possui internet e 30% não tem quadra de esportes. O que torna impossível melhorar e tornar mais atrativa a oferta do ensino médio apenas mexendo no seu modelo sem tocar nas suas condições materiais. Uma segunda promessa que a reforma faz é tentar diminuir a evasão. No entanto, a própria estratégia de ampliação da jornada anula essa possibilidade. Segundo o IBGE, quase 30% dos estudantes do ensino médio trabalham nos 2 turnos ou em um dos turnos, o que obriga muitos desses jovens a estudarem no período noturno. Aliás, o ensino noturno está presente em quase 42% das escolas brasileiras. Nesse sentido, a ampliação da jornada poderia implicar numa expulsão desses alunos que precisam trabalhar durante o dia. Portanto, ao invés de conseguir minimizar o fenômeno da evasão, iria piorá-lo. Inclusive, mais de 36% dos alunos do ensino médio que abandonam a escola são por motivos de trabalho. Por último, a reforma também promete que essa reestruturação curricular baseada na flexibilidade dará ao aluno uma espécie de liberdade de escolha. O INEP mostra que apenas 15% dos municípios brasileiros teriam condições de implementar as 5 opções de itinerários formativos nas escolas brasileiras. A grande maioria dos municípios, mais de 53%, tem apenas uma escola. E 55% desses municípios brasileiros oferecem apenas o ensino médio regular, não podendo nem ao menos oferecer o ensino técnico profissional. Nesse sentido, uma das principais tendências e implicações na prática da reforma é justamente ampliar as desigualdades educacionais entre as regiões do Norte e Nordeste e o Sul e Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. Em resumo, pessoal, a reforma ela é uma farsa porque não tem compromisso com a educação e sim com o capital financeiro, busca modelos mais baratos de educação para remunerar o capital financeiro externo, entrega parte desse serviço ao setor privado, ao invés de atacar, esconde quais são os principais problemas da educação no ensino médio e não cumpre basicamente nenhuma das principais promessas que faz. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrevam quem ainda não foi inscrito e vamos divulgar para que mais pessoas tenham acesso a este e a outros conteúdos do canal. E não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo.